Hoje iremos estudar sobre as influências na história da psicologia. Perspectiva e Zeitgeist. Leonardo Boff afirma o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sem a pretensão de analisar a complexidade revelada nessas poucas linhas do texto de Leonardo Boff, uma palavra atende ao nosso propósito inicial: perspectiva. Em perspectiva, estudamos psicologia. Em perspectiva, usamos do conhecimento da psicologia. Fundamentalmente, em perspectiva, buscamos compreender a complexidade dos fenômenos humanos, as pessoas e também os eventos históricos da psicologia. Atenção! Não conseguimos estudar psicologia desconsiderando o Zeitgeist, o espírito, as necessidades, o clima intelectual e cultural de uma época. Uma ciência não se desenvolve no vácuo. Ela usa a tecnologia disponível de sua época e tenta dar respostas às perguntas que são feitas. Essas perguntas, as indagações dos filósofos e dos cientistas, consideram o acúmulo de conhecimento até aquele ponto da história. A tecnologia está mais avançada no século XXI. Podemos dizer que, atualmente, os filósofos e os cientistas podem fazer perguntas mais complexas, pois detêm mais conhecimentos do que os filósofos e cientistas de meados do século XIX, quando surgiu a psicologia científica. Uma frase atribuída a Sir Isaac Newton, de 1643 a 1727, cientista do século XVII e cavaleiro da coroa real inglesa, traduz bem essa ideia. Se enxerguei um pouco mais longe, foi por estar em pé sobre ombros de gigantes. Não é recomendado julgar ou refutar um dado histórico se você estiver pensando com a cabeça do século XXI, a partir de suas ideias preconcebidas e do que você acha certo ou errado, ou seja, do seu sistema de crenças, de sua perspectiva, eventualmente, nutrida pelo senso comum, pelo conhecimento popular que não tenha sido testado e analisado pelo método da filosofia ou da ciência. Segundo Schultz, 2019, é necessário um distanciamento. Afastar-se momentaneamente do seu sistema de crenças e também do seu conhecimento do século XXI. Compreenda a perspectiva e o zeitgeist do momento histórico que estiver estudando. Em ciência, não achamos, não deduzimos sem antes observar, experimentar, demonstrar evidências. Em ciência, não existe o óbvio. Tudo precisa ser investigado e evidenciado. Com essa postura, você absorverá melhor o conteúdo, compreenderá melhor a nossa história e, assim, perceberá o propósito e a utilidade daquele conhecimento para não cometer os mesmos erros dos nossos antepassados, para prospectar o futuro, ou compreender como chegamos até o nosso momento histórico do século XXI. Em ciência, algumas vezes, para acertar é necessário errar. É a partir dos erros que alguns pesquisadores ficam inquietos, buscam evidências válidas e fidedignas para refutar o erro e alcançar evidências de maior qualidade. Os erros são tão relevantes quanto os acertos. Vamos analisar um exemplo prático do que tratamos até aqui. O que você diria se disséssemos que sua inteligência e suas características de personalidade podem ser medidas pelo tamanho de sua cabeça e do formato do seu crânio? Isso faria sentido? Vejamos a seguir um caso interessante de uma ciência que foi relevante no passado, mas que atualmente já não é tão considerada. Saiba mais. Nos dias atuais, afirmamos que a frenologia é uma pseudociência, mas, em 1796, o alemão Franz Joseph Gall, de 1758 a 1828, exerceu influência na psicologia e na psiquiatria com essa teoria. Com a frenologia, Gall acreditava ser possível estudar as aptidões mentais analisando o tamanho e o formato do crânio. Por muitos anos, o tamanho e o formato do crânio de Gall e de outros estudiosos da frenologia foram considerados, por eles mesmos, o padrão de excelência e um exemplo do melhor da espécie humana. Atualmente, essa ideia é um absurdo. No entanto, não podemos achar que esse conhecimento seja inútil, pois, em ciência, não chegamos a conclusões simplesmente por pensarmos que algo é obviamente verdadeiro ou falso. Precisamos buscar evidências.
Isso quer dizer que só foi possível descartar essa teoria porque esta foi posta à prova. Entretanto, as ideias de Gauss de que algumas características são específicas de certas áreas do cérebro se sustentaram em momentos posteriores. Em ciência, aproveitamos o que é útil, como uma evidência consistente, e descartamos o resto, mas sem esquecer esse resto, pois, assim, evitamos cometer os mesmos erros no futuro, ao menos isso é o desejável. A psicologia é recheada de exemplos de acertos e erros. Os erros nem sempre são oriundos de pseudociências, mas podem ser também resultado do método científico levado a sério, ético e rigoroso. Errar faz parte, perceba, com humor, que errar é humano, mas permanecer nesse erro é obscurantismo. Até nos dias atuais, precisamos ficar atentos e ser críticos. Podemos encontrar informações que se dizem embasadas no método científico, mas são pseudociências. Devemos ter cuidado e não acreditar em tudo, só porque dizem que é ciência. Nessa jornada fantástica, podemos perceber como algumas discussões são fundamentais e demonstrar que teses e hipóteses foram testadas e não se sustentaram quando passaram pela prova, como ocorreu com a frenologia. Assim, podemos afirmar, em pleno século XXI, com evidências científicas robustas, que somos seres únicos, ninguém é melhor do que ninguém, existe um lugar no mundo para os extrovertidos e para os introvertidos. Antigas afirmações foram reavaliadas, por exemplo, não existe raça superior. O melhor tratamento para o doente mental não é ser descartado em um hospício. A orientação sexual de uma pessoa só importa a ela mesma. A psicologia científica é autônoma e não se confunde com dogma religioso. Portanto, as discussões polêmicas que as civilizações se propuseram a debater, como a questão da raça, foram submetidas a contestações científicas e amplos estudos, com evidências científicas demonstrando sua ineficácia de partida. Exemplo: a eugenia como uma hipótese não se sustenta para os seres humanos, pois apresenta sérios conflitos éticos. A homossexualidade não é uma doença para ser tratada. Na escola, não devemos separar as crianças por dificuldades de aprendizado e ou outras condições como surdez, autismo, etc. Entre outras discussões delicadas, só com reflexões e críticas amparadas pela ciência prosseguimos absorvendo as transformações pelas demandas sociais e atuando de forma a promover bem-estar e qualidade de vida. Caminhos e descaminhos da psicologia. Confira os caminhos acertados e os erros cometidos na trajetória da psicologia que levaram a descaminhos. Dessas discussões e pesquisas ao longo da nossa história, surgem os argumentos para projetos individualizados para a educação, mas sem desconsiderarmos a inclusão e promovendo uma educação para o convívio com as diferenças. Exemplo: os doentes mentais, em certas circunstâncias, ficarão internados, mas as comunidades terapêuticas são uma solução viável, em vez de internações de longa permanência. Várias estratégias vêm sendo desenvolvidas a partir de erros e acertos, para promovermos tolerância, compaixão, autocompaixão, saúde e bem-estar físico e emocional. Buscamos os acertos e as evidências científicas, bem como caminhos mais éticos, humanizados, integradores. Mas, para acharmos a ética, em algum momento da história, foi necessário perdê-la. Para achar nossa humanidade, em algum momento da história, foi necessário nos depararmos com práticas desumanas. Para chegarmos às estratégias e ao manejo que promovem a inclusão, foi necessário que vivenciássemos as consequências econômicas, sociais, éticas e políticas das práticas segregacionistas. Infelizmente, não aprendemos com todos os erros. Em parte de nossa civilização e de nossa sociedade, ainda encontraremos mazelas, mas estamos em tempos melhores como humanidade do que já estivemos em outras épocas. A história da psicologia como ciência demonstra como essa área tem sido importante em diferentes campos. Na escola, para pedagogos e outros profissionais entenderem o desenvolvimento humano e designarem estratégias de aprendizagem, atendendo à maturação biológica, funcionamento do cérebro e perfil cognitivo do aluno. Na gestão de pessoas, para organizações e instituições desenvolverem melhores práticas na gestão de pessoas. Nos tratamentos humanizados, para o estabelecimento de tratamentos mais humanizados na saúde mental, bem como de práticas para a promoção de saúde, negócios e neuromarketing. Na atuação dos psicólogos, para a psicoterapia, para a avaliação psicológica, neuropsicologia, entre outras possibilidades de atuação dos psicólogos. Os eventos históricos são fundamentais para evitar equívocos e não repetir algumas práticas que trouxeram mais confusão do que solução.
Analisar a história e compreender nosso passado nos ajuda a imaginar o futuro e a direcionar melhor nossos esforços. Essa história é nossa. Ela é sua. É da nossa civilização, para o bem ou para o mal. A psicologia como ciência e profissão, no Brasil do século XXI, tem sido posicionada de modo a evitar os erros da história, buscando o caminho do bem, promovendo os direitos universais humanos, a inclusão, a tolerância, a ciência, mas sabendo que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Boff, 1999. Por onde começamos? A psicologia, como ciência, foi influenciada por inúmeros pensadores, cientistas, movimentos e áreas.